Vamos ler na noite deste dia a palavra que se encontra no livro de João, no capítulo 16. Estas coisas eu vos tenho dito, para que não vos ofendais. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E a essas coisas eles vos farão, porque não conhecerão ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito estas coisas, para que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos las tinha dito. Isto eu vos disse no princípio, porque estava convosco. Mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, ele vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu não vou para meu Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Eu ainda não tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade vier, ele nos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vô-lo mostrará. Somente até aqui. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Espírito Santo de Deus, nos guie pelo poder desta palavra, nos ungindo, nos dando sabedoria, que não seja a nossa voz, mas que seja tu, Espírito Santo, trabalhando através desta palavra para a vida daquele e daquela que tem necessidade. Somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Querida Igreja de Cristo Jesus, está sobre nós a palavra de Deus nesta noite. O Espírito Santo de Deus trabalhará em favor da nossa vida, em favor da nossa alma. E esta palavra aqui é uma palavra, glória a Jesus, dos tempos de Jesus Cristo. Quando Jesus já estava discursando, ele continuava o seu discurso aos discípulos naquela noite antes da sua crucificação, aleluia. Ele ali preparava todos sobre a sua partida. Ele ali já estava tratando sobre o momento que ele partiria, o momento que ele iria para a crucificação, aquele momento que ele nos deixava, que ele ia ser crucificado. Então ele fala aqui sobre a vida, glória a Jesus, que ele perderia ali na crucificação, e fala também sobre o Espírito Santo, aleluia. E Deus aqui, Jesus Cristo, diante desta palavra, ele promete, glória a Jesus, que apesar da tristeza momentânea, glória a Jesus, que apesar daquilo que nós passaríamos, a alegria que chegaria no final seria completa para nós. Então, na palavra deste dia, glória a Jesus, Jesus Cristo já preparava os membros, aleluia, daquela igreja, os seus discípulos, para os desafios que eles iriam passar, aleluia, os desafios da vida cristã, ensinando os discípulos, aleluia, e também ensinando a igreja do dia de hoje, que somos nós, que é a igreja de Cristo Jesus, aleluia, que as provações que nós passamos são partes da nossa caminhada, da caminhada que nós temos com Cristo, e que nós não devemos abalar a nossa fé. Isso era o que ele orientava diante da palavra, glória a Jesus, e aqui Jesus alertava os discípulos sobre as dificuldades que enfrentariam. Glória a Jesus, para que eles não surpreendam, aleluia, e nem vacilem na fé deles. E ali os discípulos já estavam orientados a não vacilar, a eles estar vigilantes, a eles estarem sabendo, aleluia, daquilo, glória a Jesus, como ser tratado sobre o momento que Jesus partiria, o momento que Jesus vos deixaria, aleluia. Então Jesus, aleluia, pega aqueles discípulos como aprendizes, aleluia, e enfrentando perseguições, glória a Jesus, religiosas, severas, e ali Jesus foi
aleluia, ensinando, foi mostrando para eles como seria, glória a Jesus. E hoje, na noite deste dia, nós vemos aqui através da palavra que ali havia uma conscientização, glória a Jesus, aquela congregação. Congregação, quando nós falamos, irmãos e irmãs, que é aquele povo que se reunia em igreja, que estavam em Cristo Jesus, que congregação é aquele povo que congrega junto, que estão junto cultuando, que estão junto adorando, aleluia. E ali conscientizava aquela congregação daquela perseguição, aleluia, que podia vir, que eles tinham que esperar, que eles já teriam que estar aguardando, aleluia, aquela espera, glória a Jesus, porque inclusive em ambientes religiosos, aleluia, e que devemos e deveriam, aleluia, eles permanecer na verdade do Evangelho de Cristo. Então tudo ali já foi orientado através do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor já havia orientado os discípulos, já havia orientado aquela igreja, já havia orientado aquele povo, glória a Jesus, conscientizado eles, aleluia, de tudo que eles passariam, de tudo que eles enfrentariam, glória a Jesus. E na noite deste dia não é diferente, irmão e irmã, nesta noite. Tudo aquilo que nós temos passado, tudo aquilo que nós temos enfrentado, seja na nossa vida espiritual, vida material, em determinadas circunstâncias, em determinados ambientes da nossa vida, aleluia, nós temos que lembrar que nós estamos sendo guiados através da palavra de Deus, através dos conselhos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que chegou aqui nesta noite, irmão, irmã, e se a sua fé, se a sua vida, aleluia, está sendo guiado por Jesus Cristo, pela palavra de Jesus Cristo, aleluia, nesta noite, você é um bem-aventurado, porque Jesus está no teu caminho, Jesus está na tua vida espiritual. Então glorifique a Deus aí aonde você está, irmão, irmã, nesta noite, porque bem-aventurado é você que se encontra nos caminhos de Cristo Jesus. E se por algum motivo, algum momento, aleluia, você tem se distanciado, aleluia, você tem se desviado do caminho, aleluia, glória a Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e também às vezes tem deixado, aleluia, algo para trás que não tem agradado a Deus, aleluia, pode ter certeza de uma coisa, irmão e irmã, você se arrependendo, você se entregando a Deus novamente, glória a Jesus, Deus é aquele que operará em sua vida, Jesus Cristo é aquele que morreu por amor da tua alma, foi Ele, irmão e irmã, que pagou os teus pecados, que limpou as tuas vestes. E se você chegou neste momento aqui, glória a Jesus, e você está aí sofrendo, você está aí inquieto com o teu coração, aleluia, desacreditado, aleluia, que está achando que você não é mais digno, que você, aleluia, é um perdedor, que você, aleluia, só fez coisas erradas, que você não é digno da presença do Senhor, na noite deste dia, irmão, lembre que foi Jesus que morreu por ti na cruz, aleluia, e a noite deste dia, esta palavra ela te lembra que ainda há tempo de você voltar para os caminhos do Senhor, que ainda há tempo, aleluia, de você estar de volta diante da presença de Deus, glória a Jesus, aleluia. E aqui a palavra de Deus ela fala que você pode ser perseguido, aleluia, que você pode ser, aleluia, caluniado, glória a Jesus, mas devido, aleluia, às circunstâncias da tua vida, momentos de clamor, de adoração que você tem passado, Deus não te deixará, aleluia. No verso 3 desta palavra ele fala assim: e as coisas ele vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim, aleluia. A perseguição, aleluia, aqui ocorre devido à ignorância sobre Deus e Jesus Cristo, aleluia, sobre aquele povo, aleluia, que não conhecia Deus, que não conhecia e não acreditavam em Jesus Cristo, sobre aquele povo que não davam a mínima por aquilo, aleluia, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então o conhecimento, irmão e irmã, nesta noite, profundo de Deus, através das Escrituras, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, para que possamos nós discernirmos, aleluia, e responder, aleluia, adequadamente às oposições. Nós temos que estar diante da palavra de Deus, nós temos que estar firmados na palavra de Deus e ler as Escrituras sagradas,
para nós sabermos aquele momento de nós tratarmos da palavra, de nós sabermos o que falarmos quando nos questionarmos. Aleluia, aleluia, Jesus. Então aqui, membros da Igreja de Cristo Jesus, irmão e irmã, nesta noite, vocês, aleluia, têm que se apoiar. Vocês têm que estar firme nas promessas de Jesus, aleluia, durante todo o tempo da tua vida, durante o tempo, aleluia, de alegria, durante o tempo de tristeza, durante o tempo que está difícil, durante o tempo que está bom, aleluia, lembrando, aleluia, glória a Jesus, que Ele nos adverte e é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Jesus que é o nosso caminho, é Jesus que nós devemos seguir, aleluia, e através desta palavra, glória a Jesus, aleluia, nós, aleluia, através da palavra de Jesus Cristo, ela vem nos motivarmos a nós sermos fiéis, a buscarmos os entendimentos profundos das Escrituras e dos planos de Deus para a nossa vida, dos planos de Deus para a nossa necessidade, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material. Lembrando, irmão e irmã, que nós estamos aqui nesta noite focado em um único propósito, a salvação da nossa alma, glória a Jesus, de nós, aleluia, termos o propósito fundamentado da nossa vida espiritual, e as demais coisas Deus vai acrescentando na nossa vida. As necessidades que nós passamos na nossa vida material, é Deus que vai, aleluia, privilegiando-nos, aleluia, e sondando nós, e também nos abençoando e preparando aquilo que nós temos necessidade. Mas primeiro, nós vamos aqui nesta noite encher o nosso espírito, aleluia, a nossa alma da palavra de Jesus Cristo, aleluia. Então hoje, irmão e irmã, nesta noite, você que tem feito perguntas e tem buscado, aleluia, diante da palavra de Deus, as respostas virão através da comunhão com Cristo Jesus. Então essa explicação desta palavra, você tem que lembrar que Jesus destaca ela, glória a Jesus, embora esteja falando da partida dele, o próprio Jesus falando da partida dele, os discípulos não questionam sobre o seu destino, glória a Jesus, talvez por tristeza, talvez por eles não estar compreendendo, até a incompreensão da parte dos discípulos, mas ali eles respeitam aquilo que Jesus estava falando, glória a Jesus, porque eles tinham fé naquilo que Jesus tratava com eles, eles tinham fé diante da palavra, glória a Jesus. Então nesta noite, irmão e irmã, em determinadas coisas na nossa vida, em momentos da nossa vida, nós temos que confessar, nós temos, aleluia, que entender a palavra de Cristo e aquilo que Ele quer sobre a nossa vida espiritual, aleluia. Então reconheça, aleluia, que em momentos de tristeza, glória a Jesus, ou perda na sua vida, devemos confiar que os planos de Deus são para o nosso bem, são para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento, nosso crescimento dentro da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da palavra do nosso Deus poderoso, dentro das Escrituras sagradas, aleluia, e todo o plano que Deus tem para nós, todo, aleluia, trabalhar que Deus tem sobre a nossa vida, é bom, aleluia, é glorioso e é poderoso sobre nós, aleluia. Mesmo que nós não compreendamos completamente, Jesus é aquele que habitará em nosso coração, Jesus é aquele que habitará em nossa alma e fará nós entendermos os planos de Deus para a nossa vida, porque Ele, aleluia, Deus deixou o nosso Senhor Jesus Cristo ali para nos enfatizar, para nos alertar sobre a sua partida, mas já deixarmos nós ciente, aleluia, que mesmo Ele partindo, Ele voltaria, Ele seria ressuscitado, glória a Jesus. E a palavra de Deus na noite deste dia é essa, irmão, irmã, aleluia. Então, ensina nós, aleluia, esta palavra sobre a importância e a obra do Espírito Santo também sobre a nossa vida. Glória a Jesus, porque Jesus já falava ali também que viria o Espírito Santo sobre as nossas vidas, que viria algo sobre nós, que era o Espírito Santo de Deus, que estaria junto de nós quando Ele partisse,
quando ele fosse crucificado, glória a Jesus. E aqui nós devemos reconhecer a presença, aleluia, do Espírito Santo, pois ela é essencial para a nossa caminhada cristã, ela é essencial para a nossa vida espiritual. E você que tem chegado nesta noite, Igreja de Cristo Jesus, nós não vivemos sem a palavra de Deus, nós não vivemos sem esse Deus poderoso e nós não vivemos sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E tudo isso que você tem passado, tudo isso que você tem enfrentado, que já foi provado, já foi atribulado, já foi angustiado, toda a prova, toda, aleluia, a obra do maligno na tua vida, toda, aleluia, aleluia, Jesus, bendito seja o nome santo do Senhor, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, você, irmão, aleluia, tudo isso que você passou, tudo isso que você enfrentou, aleluia, isso só fez você aprender cada vez mais, isso só fez, aleluia, aquele calo que você já estava calejando, aquilo que você já estava cansado de passar, aquilo, aleluia, de tamanha prova, de tamanha tristeza, de tamanha angústia na tua vida espiritual, que você já vinha pensando em desistir, pensando em parar no caminho da graça do Filho de Deus, pensando em abandonar o teu ministério, abandonar o teu instrumento, abandonar a tua vida na igreja, abandonar o teu lar, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus passa aí agora neste momento, aí onde você encontra-se cativo nesta prisão, o Espírito Santo de Deus vai visitar você nesta noite de quinta-feira, aí onde você está, se tornará diferente a tua vida espiritual com Deus. Lembrando, irmão, irmã, nesta noite, que Jesus está no teu caminho, Jesus está sobre a tua vida espiritual, nada será, aleluia, tirado de ti, aleluia, nada será atrapalhado diante da presença de Deus, porque você que é aquele, aquela homem, mulher de Deus, aleluia, que tem buscado, que tem clamado, que tem adorado a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e lembrando que Cristo está em sua vida, que o teu coração, que a tua fé não será abalada. A palavra da noite deste dia chegou na tua vida para te transformar num novo homem, numa nova mulher, firmes nas promessas do Senhor. Então, nesta noite, irmão, irmã, aleluia, receba o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida espiritual. Deixe o Espírito Santo de Deus te visitar. Deixa Deus se fazer presente aí na tua vida espiritual. Que tudo que você tem passado, tudo que você tem vivido, aquilo, aleluia, que você achou que ia acabar na tua vida, ainda é apenas o começo da obra de Deus, da história que Deus está escrevendo sobre a tua vida. Irmão, irmã, nesta noite, a tua vida tem um novo rumo, a tua vida terá uma nova história, a tua vida, por esta palavra de Cristo Jesus, aleluia, terá um novo significado diante da presença de Deus, o significado da vida daquele e daquela que serve a Cristo, o significado daquele e daquela que adora o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, é aquele, aleluia, que é aquele Deus que entregou o teu filho no duro madeiro da cruz. O significado é único, que é aquele que é salvo pelo poder da palavra, é aquele que é salvo pelo poder, aleluia, do sangue de Jesus Cristo. E você nesta noite, aleluia, que achou que não era digno, que achou que tudo estava perdido diante da presença de Deus, Deus continua te amando. Deus não ama o seu pecado, mas Ele te ama, pecador. Jesus te ama, então volta para os braços de Jesus Cristo, que Ele só está te esperando, de braços abertos, aleluia, por aquele dia, aleluia, por aquele momento de você vir correndo, encontrar
encontrando, aleluia, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, e você falando: ó Pai, me perdoa, ó Deus, me perdoa, Jesus Cristo, me perdoa. Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é perdão, é Jesus Cristo a salvação da tua alma. E Ele lembrou a ti, Ele lembrou aos discípulos, aleluia, antes da noite da crucificação dele, que Ele iria partir, mas que o Espírito Santo de Deus, aleluia, se faria presente sobre aquele povo. E o Espírito Santo de Deus se faz presente sobre a tua vida, irmão, irmã, esta noite de quinta-feira ficará, aleluia, se tornará diferente aí onde você está. Essa noite ficará marcada dentro do teu coração pela presença que você receberá do Espírito Santo sobre a sua vida espiritual. E lembrando do amor de Jesus Cristo, que Jesus, Ele te ama, e Jesus não te abandonou, Jesus não te abandonará, e Ele não te deixará caminhar sozinho. Passo que passar, aleluia, Deus estará contigo. Enfrenta, aleluia, a prova dando glória, enfrenta a luta dando glória, aleluia. Aonde você estiver, confesse Jesus Cristo como seu Salvador. Confesse, aleluia, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém irá ao Pai senão por Ele, aleluia. Que você, aleluia, conheceu a verdade e que a verdade te libertou. Que a verdade na tua vida é Cristo Jesus, nosso Salvador. A palavra de Deus na noite deste dia é essa. Estou contente de alma e coração, aleluia. Oh Jesus, obrigado por esta palavra. Oh Espírito Santo, que veio tocar o nosso coração nesta noite. Oh, que maravilhoso estar na presença de Deus. Oh irmão, irmã, não suma, não vá embora dos caminhos de Jesus Cristo, porque não tem coisa melhor diante da vida daquele e daquela que serve a Deus, que é o caminho de Jesus Cristo. O mundo pode te oferecer, aleluia, diversas coisas, diversas, aleluia, premiações do mundo, diversas coisas boas, carro, casa, riqueza material, mas essa riqueza que é o Espírito Santo invadindo o nosso coração e a nossa alma, sentindo alegria aqui, aleluia, aí onde você está, não tem preço que pagará a salvação da nossa alma. Oh irmão, continue lutando, continue clamando, continue entregando a tua vida nos caminhos do Senhor Jesus, porque Deus ama você, Deus não deixará você por nada, aleluia. Confia na orientação contínua do Espírito Santo para o entendimento das Escrituras sobre a tua vida e a direção em nossas vidas, reconhecendo o nosso conhecimento espiritual, o nosso conhecimento sobre a palavra será progressivo, aleluia, e nós seremos orientados e o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, em todo o tempo será certo sobre a nossa vida. Fique em paz, glorifique a Deus com teu glória, com teu aleluia. Toma posse desta palavra nesta noite, deste dia na tua casa, aí, irmão, onde você está. Eu recebo também esta palavra sobre a minha vida em nome do Senhor Jesus e declaro, aleluia, que Jesus está em minha vida, que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Salvos somos por Jesus Cristo e Ele está sobre a nossa vida. Esta é a palavra deste dia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia.